Aleluia. Está preparada, Ana? A Aninha sofre tanto comigo aqui, porque a gente às vezes sai um pouco do esboço, né? E é difícil. Mas ela tem crescido demais, está desenvolvendo bastante e sendo uma bênção para esses irmãos que estão aqui, que não ouvem, e muitos que vão pegar o vídeo, vão receber a palavra. Que Deus abençoe, Ana, tua vida, e todos aqueles que estão cooperando com o ministério. Aleluia. Gostaria de ministrar uma palavra hoje que está dentro do nossa época, mas verdadeiramente é um tema que está queimando no meu coração há um período. Não é só agora, mas é um período, e os irmãos vão testemunhar disso. Creio de forma assim muito forte de que isso é para você e para mim também. Esse princípio que nós vamos aprender aqui são ferramentas para que a tua vida saia do comum e entre numa esfera do incomum, do sobrenatural, de que a tua vida saia da escassez, da falta, da pobreza, da miséria espiritual e material e emocional, em todas as dimensões, e suba para um patamar de abundância, de bênçãos. Amém? Então vocês são testemunhas de que Deus tem dado palavras nesse sentido. E hoje eu gostaria de falar sobre a terrível lição do Papai Noel. A terrível lição desse velhinho. Todo Natal eu gosto de sentar o pau no Papai Noel. É a oportunidade que eu tenho, né? Eu estou com o microfone aqui, a época sugere, e eu gosto de sentar o pau no Papai Noel. Mas por quê? Entenda que o clima, a atmosfera é muito bom, mas a figura do Noel é muito demoníaca. Me desculpe se eu estou agredindo a tua mente, né, o teu sentimento, mas eu também gosto do clima do Natal. Mas a gente pode amar o clima do Natal e a atmosfera do Natal, tirando esse velhinho, né, esse encardido, esse endemoniado, porque ele foi ganhando uma proporção na nossa sociedade, nossa cultura mundial, assim, que não é para ele. Não é para ele, essa época não é para ele. Podia inventar esse Papai Noel para outros momentos, mas justamente nessa época é muito significativo. E se eu tenho tido discernimento espiritual, eu quero ensinar os irmãos, e quero ajudar os irmãos a desfigurar, desconectar esse Papai Noel e recolocar o Papai do céu, né? E Jesus, a quem ele veio revelar. Jesus, centralizar Jesus muito nessa data e adorar muito Jesus. Por isso eu gosto de sentar o pau no Papai Noel, gosto de tentar matar ele no inconsciente de cada um aqui, e ajudá-los a reproduzir um clima de adoração a Jesus. Amém? Imagine se o teu aniversário é X e surge alguém lá na tua casa e fala assim, e começa a tomar uma proporção e querer aparecer e rouba a cena. Ridículo. É essa figura, querendo roubar a cena do principal figura e agente nessa data, que é Jesus. Mas assim, infelizmente eu acredito que todos sentimos os efeitos de uma vida e de uma sociedade e de uma cultura fortemente baseada na escassez. A nossa cultura, a nossa sociedade, ela procura incentivar uma falta, uma escassez na nossa vida. Para quê? Para poder lançar aquilo que a sociedade de consumo deseja. Então, para que você consuma, você vire um consumidor de todo tipo de coisa,
eu preciso mostrar para você que você não tem, você tem falta, você precisa de alguma coisa. Estão entendendo a lógica? Então, para eu vender para você algo, eu tenho que mostrar que você não tem. E isso não para. É um círculo vicioso, não virtuoso. Por quê? Porque assim, quando eu demonstrei que você não tem, você precisa para ser feliz, para ser completo, para ser completa a tua vida, para você se parecer com todos que têm, eu não me satisfaço com isso. Eu quero que você adquira, consuma e não pare de consumir. Se você tem X, eu quero que você entenda que precise ter X mais 2. Se você já tem X mais 2, eu quero que você entenda e sinta que você precisa de 3 vezes mais, 4. Então o volume precisa aumentar. Então essa sociedade que nós vivemos é uma sociedade baseada no consumo. E para que consuma, eu preciso provar que você não tem. Então, em outras palavras, a nossa sociedade enfatiza a falta, não a abundância. Eu quero ler com você um texto muito forte que se encontra em João, Evangelho de João, no capítulo 10. E eu quero, em nome de Jesus, te ajudar, junto comigo, a aprofundar esse conceito que se encontra nesse texto. João 10, versículo 10. Todos abriram? Você tem o costume de anotar? Se não, procure ter. No celular mesmo você pode colocar um bloco de nota. Você pode trazer uma cadernetinha junto com a Bíblia. Uma caneta. João 10, 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Então o ladrão, simbolizado aqui, Jesus usando essa figura, ele veio para tirar de você, roubar e fazer com que você fique na miséria, no sentimento de falta, né, de injustiça. Mas ele diz assim: eu vim, Jesus, para que vocês tenham vida e a tenham mais forte. Eu vim para que vocês tenham vida e tenham em abundância. Eu vou contar até 3, cada um de você fale junto, abundância, amém? 1, 2, 3, abundância. Está fraco, mais um pouquinho. 1, 2, 3, abundância. Jesus prometeu isso, amém? Jesus prometeu isso. E se ele prometeu, ele disse que ele veio com esse propósito de dar vida em abundância. A escassez na vida do cristão é disfuncional, é uma coisa que não era para acontecer. Um sentimento de falta, de escassez, de miséria, de pobreza, de eu não tenho, não deveria existir. E eu creio pessoalmente que o maior trabalho do Espírito Santo, após a nossa conversão, após você nascer de novo, é transformar a tua mentalidade. Porque a tua mentalidade e a minha mentalidade, a nossa cultura, tudo que está impregnado aqui na nossa mente de crenças, de ideias, valores, princípios, práticas, elas são distorcidas e estão totalmente fora do alinhamento do reino de Deus. Toda a tua educação familiar, mesmo ela tendo sido muito boa, ela ainda é muito, muito distorcida com relação à educação que o teu Pai Celestial quer te dar.
Em outras palavras, o maior trabalho do Espírito Santo é desfazer a sua antiga educação e te ensinar a nova educação. Conseguir tirar tudo que está distorcido na tua mente. Por isso, Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2 diz que nós vamos experimentar a vontade de Deus apenas quando nós formos transformados pela renovação da nossa mente. Então, o Espírito Santo tem o maior trabalho de nos ajudar a passar por uma transformação aqui, ó. E essa transformação, pessoal, acontece pela renovação nos conteúdos da nossa mente e pensamento. Pegou? Então esse é um dos trabalhos fortes do Espírito Santo, nos ajudar a sermos transformados, desconstruir, tirar conceitos e crenças e costumes antigos e velhos da nossa antiga educação humana, muitas delas bem distorcidas e ruins, e imprimir em nós uma nova educação, uma nova ideia, os novos conceitos. Amém ou não? Vocês estão comigo? Então toca na pessoa do teu lado e diga assim, ó, Jesus quer te ensinar novamente, diferente do que você aprendeu até aqui. Amém? Glória a Deus. Bom, então, mais do que uma estratégia de marketing para vender produtos, nós estamos vivendo uma vida pautada mesmo pela lógica, pela base da escassez. Novamente, eu preciso mostrar que você não tem, para que você consuma mais. E você está consumindo, eu quero mostrar que você precisa consumir muito mais. Então, o buraco existencial na alma do ser humano fica muito grande. E, como diz a velha máxima, o ser humano é insaciável. E de fato, se você entrar nessa dinâmica do consumismo, você já está entendendo que você não tem, você precisa, você é carente. Precisamos de alguma maneira, individualmente e como igreja, como sociedade, como um grupo maior, procurar mudar essa lógica. O exemplo maior nessa data é o Natal. Nós passamos uma péssima lavagem cerebral e um reforço da crença que torna as pessoas mais infelizes ainda. Se tem uma porcentagem de pessoas que podem consumir no Natal, comprar, ganhar ou receber, tem uma grande massa de pessoas que não têm, não recebem, não tem condições de comprar para poder preencher um vazio, uma necessidade, uma carência que foi imprimida nelas. Então o Natal, ele acaba sendo uma festa que gera mais frustração e tristeza numa grande massa de pessoas do que uma festa que traz satisfação, alegria e prazer na vida de pessoas. Pegou essa ou não? Pensa na multidão no mundo, não apenas na sociedade, no extrato da sociedade que você convive. Você é classe média. No máximo você pode se considerar uma classe pobre. Mas nós temos uma multidão na nossa sociedade brasileira e no mundo, de pobreza total, que não tem o que comer. Quem está entendendo isso aqui? Mas aonde eu quero chegar? A escassez que está imprimida em você,
e a sociedade de certa forma reforça isso, no Natal é muito mais reforçado isso. Olha só, o que a figura do Papai Noel, o que está imprimido nessa festa hoje, é um tremendo esvaziamento do real significado do Natal, que é o nascimento de Jesus. O velhinho procura fazer cada vez mais que se esqueça de Jesus e se lembre dele. Ho, 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 ho. Que se lembre dele. Então é um tremendo esvaziamento desse conceito do real significado do Natal. Segundo, há um estímulo ao consumismo associado à data e apenas ao presente, a ganhar presente. Então é um estímulo violento nessa data, né, que deveria ser espiritual, mas é um estímulo ao consumo, a se ganhar, a se dar presentes, certo? E finalmente, há um reforço e um estímulo, a ideia de que eu preciso ser bonzinho, fazer tudo certinho, para poder merecer um presente. Quantos de nós já ouvimos isso, né? Olha, se você não ficar bonzinho, não fazer as coisas certas, você não vai ganhar seu presente. Então, aí entra o conceito de merecimento. Essa palavra merecimento é tão forte. Como a gente luta com isso? Principalmente vindo de uma cultura assim, numa educação familiar, centrando no merecimento com base no que você faz de certo, de correto, de bonzinho que você é. Você só merece se você for bonzinho, boazinha. Tá? E isso vem também de um viés religioso. Deus não vai te abençoar, não vai te dar, não te ama se você fizer as coisas erradas. Sim ou não? Então, o merecimento também, até claramente a parte espiritual, ela está associada a você ser bonzinho e fazer tudo certinho. Se você for assim, você merece. Deus te ama e Deus vai te abençoar. Se você não for assim, Deus não te ama tanto e não vai te abençoar. Quem está entendendo isso? Isso está imprimido na sociedade, está imprimido na nossa educação e, consequentemente, nós vivemos isso. Nós somos impactados com esse conceito. E cadê a vida abundante? Aquilo que nós começamos a ler aqui. A palavra de Deus. Que Jesus veio para te dar vida e vida em abundância. Como que eu posso ter uma vida abundante, boa, abençoada, se eu não mereço? Como que Deus vai me abençoar se eu não sou perfeito, não sou bonzinho, não sou boazinha? Como? Eu não mereço. Eu aprendi isso, que eu não mereço. Consequentemente, eu me acomodo à situação de que, por eu não merecer, então eu fico na minha atitude de escassez. E também entra um sentimento de culpa, né? Poxa, eu não mereço, é porque eu fiz coisa errada. Eu me comparo com aqueles que recebem coisas, que ganham presentes. Você se compara por conta do merecimento com outros irmãos na fé, outras famílias. Por que eu preciso, eu quero
eu peço e não recebo e outro recebe? Ah, então é porque eu não mereço. Então essa questão do merecimento vai tomando uma proporção tão forte que espiritualmente você chega na conclusão: poxa, então se eu não recebo é porque eu não mereço. Eu não mereço porque eu sou errado. E Deus, eu pedi perdão, mas Deus não resolve. Então eu passo a se afastar de Deus. Olha, esse conceito de merecimento foi trazido por um espírito de religiosidade, de legalismo, de punição, de culpa. E tem como propósito, porque é religioso, maligno, afastar a gente de Deus. Quem está entendendo a lógica aqui? Então, se eu não mereço, porque eu não recebi, porque o outro recebe, então eu fico numa sensação e numa carência interna, numa sensação de culpa, de defeito, de inadequação. Então eu não sei o que está acontecendo. Eu sei que se Deus não está me abençoando é porque Ele não gosta de mim. Eu estou errado. Ou então tudo que eu fiz ainda não paguei. O conceito de pagar pelos meus pecados, que era do Antigo Testamento, eu tinha que pagar, levar um cordeiro, levar pomba, levar sacrifício. O conceito católico romano que eu tenho que pagar no purgatório pelos meus pecados, passou para o protestantismo, porque nós viemos da raiz católica romana. E no protestantismo também vem esse conceito na tua mente, na minha mente, constantemente, de que, poxa, se eu não estou recebendo, é porque eu fiz tanta coisa errada que eu estou punindo. Então Deus ficou tão triste comigo e tão revoltado que agora Ele está fazendo eu pagar, me punindo. E aí é um caos. O que eu faço? Eu fico chateado com Deus, eu fico bronqueado com Deus, revoltado com Deus, e aí eu saio da presença de Deus. Sabe? E você cai na mesma prática de Adão e Eva, que convivia com o Senhor, convivia com Deus no paraíso, lá no princípio. Olha só como o coração humano é semelhante, o comportamento humano. Quando se vê errado, quando se vê pecado, quando se vê falho, se esconde de Deus, ao invés de se expor a Deus. O se esconder de Deus traz um tipo de dinâmica, mas o se esconder de Deus traz uma dinâmica de fuga, de rejeição. Mas o se aproximar de Deus perante a luz traz uma outra dinâmica, que é perdão dos pecados. Amém? Limpeza. Nós achamos de alguma forma que se a gente chegar diante de Deus, Ele não vai nos perdoar, porque o nosso pecado foi tão grande, ou foi tantas vezes, ou eu peço perdão, depois eu acabo cometendo o mesmo pecado, e eu me canso disso. Ao invés de ficar na presença do Senhor e insistir, eu fujo da presença do Senhor de vergonha. A ideia é a mesma de Adão e Eva. Por vergonha, eles esconderam a sua nudez, porque haviam feito uma coisa errada. Então, o conceito de que eu não mereço está na tua mente. Deus é tão bom e eu sou tão errado que eu não mereço. E isto é uma mentira diabólica. Quem está entendendo aqui? Grande multidão que não pode, que não consegue ter, que não recebe, se sente imerecedora. E quem sabe você é um desses. Esse conceito acaba enfatizando e fortalecendo o erro, a vergonha e o consequente imerecimento.
Esse princípio é o princípio da lei que veio com Moisés. João, capítulo 1, versículo 17 diz isso. A lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. De fato, era pelo merecimento, era pelo que você fazia, era necessário sacrificar, mas na graça, Jesus, Ele reverteu isso, e mesmo sem você merecer, Ele fez no teu lugar. Ele, por ser justo e puro, Ele veio nos substituir, porque ninguém conseguiria fazer isso, mas Ele veio morrer na cruz, sendo puro, limpo, justo. Por quê? Para que Ele morresse por você e por mim, pelos nossos erros e pecados, e a justiça dele foi colocada sobre mim, sobre você. Isso se chama imputação da justiça de Cristo em cada um dos convertidos e convertidas a Ele. Isso se chama substituição. Ele nos substituiu lá na cruz. E aquilo que você precisava pagar pelos seus pecados, todos, desde que você nasceu até agora, e quando você for morrer, até a sua morte, todos os seus pecados foram pagos pela justiça de Jesus Cristo, e o preço foi sangue. A vida dele foi colocada na cruz. Por isso, Deus não te cobra mais pelo teu pecado. Você não é mais imerecedor por aquilo que você fez, pelo que você faz e até pelos erros que você vai fazer. Isso é inconcebível pela lógica humana, mas nós nos apropriamos pela fé no sacrifício de Jesus, no amor dele incalculável e na obra poderosa, grandiosa, gloriosa que ele fez na cruz. Foi grande, foi muito grande, foi poderosa. Não tem como mensurar o que Jesus fez naquela cruz por você, para que você se tornasse justo, justa e merecedora de toda a abundância que Ele tem no seu celeiro para a tua vida. Merecedor e merecedora pela graça, porque Jesus já pagou o preço. Você é merecedor, é merecedora, porque Jesus já se tornou propício a Deus, propícia a Deus. Deus não lembra mais dos seus pecados, desde que você nasceu, mesmo a sua adolescência, e até aqueles que você vai cometer, até a sua morte. Jesus já pagou todo o preço na cruz do Calvário. O sacrifício dele foi grande, profundo, poderoso, por toda a humanidade. Essa é a obra de Jesus. E por isso eu devo ser leviano com meus erros? Não, muito mais. Eu devo ter um santo temor e um desejo muito grande de viver para agradar esse Jesus, para tornar Ele, Pai, obrigado por aquilo que o Senhor fez por mim. Ao contrário, quando você entende essa graça de Deus, você não vai ser leviano pecando. Já que eu sou salvo pela graça, eu vou pecar. Paulo ensina o contrário. Aí que você deve ter mais cuidado e temor, porque você não quer entristecer o coração daquele que morreu por você, que pagou o preço por você, e que te tornou justo e justa, que te chama para perto, e que quer te dar muitas e abundantes coisas. Amém? No céu e na terra. E lembra que nós temos falado muito aqui para você, Deus não te tornou herdeiro com Ele, e herdeiro dele e co-herdeiro com Cristo. Ele não te tornou herdeiro só para o céu, mas Ele te fez herdeiro e herdeira para a terra também, para as coisas aqui. Você entendeu isso? Deus te dá a graça
em Jesus, de você ter abundância. E uma vida abundante é uma vida plenamente satisfeita em Jesus Cristo. É suprida. Entenda o conceito de abundância. O homem nasceu para andar com Deus no paraíso, para ter amizade com Deus. E Deus supria totalmente o ser humano, pela presença dele e o cuidado dele. Mas o homem e a mulher caíram e foram lançados fora do paraíso pelo pecado. E a este homem agora ficou um grande vazio, vazio da presença de Deus, da comunhão com Deus. Então, esse buraco ficou de escassez, de vazio. Quando Jesus veio a este mundo, ele veio para reconectar a gente com Deus. E ele enviou o Espírito Santo. E quando esse ser humano, esse homem, mulher, esse jovem, essa criança, recebe a Jesus como seu Salvador, entende a obra que Jesus fez, ele se reconecta com Deus, o Espírito Santo vem, e aí é preenchido o vazio existencial, espiritual, esse buraco, essa escassez é preenchida. E a Bíblia diz que aqui dentro de nós nasce uma fonte de água abundante, que vem do trono de Deus, que é a comunhão com o Espírito Santo. Então isso é a abundante vida que Deus tem para todo filho, filha dele. Aqueles que se conectaram com o Senhor e têm um novo nascimento, passa a desfrutar dessa vida abundante. Então, em outras palavras, eu e você, nós já temos uma fonte que é só aprender a desfrutar. Amados, Deus tem tantas coisas para você desfrutar e você não desfruta. E isso é espiritual. E as coisas até mesmo da sua vida emocional, as faltas que você sente, as carências que você sente, a escassez aqui dentro dessas coisas emocionais, espirituais e das coisas materiais para você ter uma vida de satisfação das suas necessidades, já estão declaradas por Deus, já estão nas tuas mãos. E se você não tem desfrutado, são barreiras que você tem estabelecido na tua mente, no teu comportamento, nas tuas ações. É como aquela pessoa que quer prosperar, quer ganhar mais, quer ter um trabalho novo, mas ela não se move para levantar mais cedo, não se move para estudar, não se move para fazer uma coisa diferente, não se move, não tem nem mesmo ideias para pensar em fazer algo para ter uma renda. É aquela pessoa que está entristecida, aborrecida, está revoltada com a vida, aquela pessoa que está deprimida e fica dentro da sua casa, deitado numa cama. E aí fala para Deus: por que, Deus? Eu vejo tantas pessoas fazendo as coisas, recebendo, e eu não consigo. Eu pergunto para você: é Deus que não está dando ou essa pessoa que está comprometida? A mente e o coração dessa pessoa está totalmente comprometida. Por isso que eu digo, o trabalho que o Espírito Santo tem na tua vida e na minha vida hoje é maior em nos tirar, desintoxicar, desembaraçar, renovar nossa mente, tirar os conteúdos, as crenças, as práticas erradas da nossa antiga educação religiosa, familiar. Ele quer estabelecer a nova educação que Ele, como Pai amoroso, supridor e abundante, quer te dar. É como o pai do filho pródigo. É como o pai daquele irmão do filho pródigo mais velho que não desfrutou. E que o pai disse: filho, você está sempre comigo, tudo que é meu é teu. Onde estava o problema? Era em Deus? Era no pai? O pai abundante e rico? Não, 1000 vezes não. O problema estava na mentalidade do filho. E depois ele se condói, se entristece, se emburrece, se chateia com o próprio pai, que é bom, que foi bom para com o seu irmão, que foi rebelde, saiu, pecou, voltou arrependido. Ele fica entristecido com o pai porque está fazendo coisa boa para o irmão mais novo, que foi todo errado, e ele todo certinho, sempre certinho, e nunca o pai deu uma festa para ele. Para mim a lição está clara e evidente. O problema nunca está em Deus, está sempre em nós.
na nossa mentalidade, na nossa prática, nas nossas crenças, nos costumes que foram implantados na nossa mente, pelo mundão, pelo diabo. O Deus desse século faz questão de fazer um aprisionamento na tua mente. O Deus desse século faz questão de distorcer os conceitos de Deus para a tua vida. O Deus desse século usa a sociedade, essa sociedade de consumo, para mostrar para você: você não tem, você precisa disso. Você tem falta, você não tem abundância. Você é carente. Te compara com outras pessoas que têm, e você ainda não tem. Nós precisamos fazer novos conceitos para nos libertar dos velhos conceitos. Nós precisamos renovar constantemente a nossa mente. Quem está entendendo o princípio de renovação da mente para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do nosso Pai Celestial? Eu e você somos herança de Deus, temos a herança dele. O Espírito Santo está dentro de nós para poder trazer tudo aquilo que já o Senhor planejou para as nossas vidas práticas. E se nós não mudarmos as nossas mentes, a maneira de enxergar, os nossos conceitos e crenças, nós não vamos mudar as nossas atitudes. Nós estamos aprisionados, presos, acorrentados com o antigo modo de vida, com a antiga maneira de pensar. O nosso estilo de vida está diretamente ligado ao nosso estilo de pensamento. Tendo em vista isso, tendo em vista todas essas coisas, eu quero propor alguns pontos aqui importantes. O primeiro é que você reveja sua crença sobre merecimento. O fato é que você não merece mesmo, mas Jesus tornou propício e Ele quer que você saiba que pela graça você merece, e Ele tem tudo para te dar. Amém ou não? Reveja a tua crença sobre merecimento. Eu não mereço porque eu não trabalho o suficiente. Deus só abençoa a quem cedo madruga. Eu gosto de acordar tarde. Então, se você não trabalhar duro e acordar cedo e tal, eu não vou vencer. Quem disse isso? Aí você se compara com outro. O cara, a mulher não levanta tarde, não faz tanto esforço, mas pensou em alguma coisa, fez tal, e agora está prosperando, está ganhando dinheiro. Então essa lógica não está certa. Deus só abençoa quem cedo madruga, a quem trabalha muito duro. Tem gente que não trabalha tão duro, mas trabalha com a cabeça e vence. Quem está entendendo aqui? Então você vai acabar caindo em incoerências. Aí fica revoltado. Então saiba que você em Cristo merece sim. Diga: eu mereço por Cristo Jesus. Aleluia. E mais, você não precisa ser perfeito para merecer. Porque se precisasse é pelas tuas obras e não pela obra que Jesus fez. Aleluia. A graça veio por Jesus Cristo. Então nós vamos desfrutar daquilo pela graça Ele nos trouxe e nos entregou. Ele afirmou que nós teríamos vida abundante, então nós vamos ter essa vida abundante. Tem mais um texto que eu gostaria que você abrisse comigo, é Romanos 3, 24. Romanos 3, 24. Toma posse dessa verdade na tua vida, que o primeiro passo para você viver uma vida abundante é você renovar a sua mente. E isso você está fazendo aqui conosco em nome de Jesus. Romanos 3, 24. Sendo justificados, olha aí, Senhor Deus está falando que você foi justificado gratuitamente. Repita comigo: eu fui justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção, o pagamento que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação,
mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Até aí. Tem muito mais. Você foi justificado pela graça, e Deus não te cobra mais pela tua vida passada, ou melhor, pelo teu passado, ou a vida que você teve até aqui. Deus não te pune, não te cobra mais. Diga: Deus não me pune, porque a punição já foi sobre Jesus, e agora eu tomo posse de uma vida justificada. E agora Jesus, Ele fez a propiciação pelos meus pecados. Sabe o que é propiciação? É uma palavrinha teológica que se estuda muito no seminário, ou se você tiver a possibilidade, estude essa palavra justificação. Aliás, propiciação. Sabe qual é o significado lindo? Que tudo que Jesus fez, a obra que Jesus fez, o sangue que Ele derramou, o pagamento que Ele fez, Deus ficou satisfeito. Satisfez a Deus. Você não precisa fazer mais nada. O que Jesus fez, Deus já ficou satisfeito. Até me urrupia aqui, ó. É demais. Propiciação é isso. Você se tornou propício diante de Deus agora. E Deus está satisfeito com o que Jesus já fez por você e por mim. O que nós precisamos fazer agora é crer para desfrutar. Diga: eu preciso crer naquilo que Jesus já fez, naquilo que eu sou perante Deus, pelaquilo que Jesus fez. Eu devo crer para poder desfrutar. Fale mais uma vez: eu preciso crer para desfrutar. A salvação é pela fé, e a vida abundante também é pela fé. Os milagres também são pela fé. Aliás, o que não é pela fé? Tudo pela fé. E se aqueles que vão ser galardoados, presenteados por Deus, tem que crer que Ele existe, e que Ele que se torna presenteador e galardoador daqueles que o buscam. Papai é bom. Jesus já fez tudo por nós, e nós vamos receber se aprendermos a acreditar, confiar, para poder desfrutar. Então relaxa, se solta nas mãos de Deus, para você ser levado a desfrutar. É algo muito sutil, porque quando a gente faz o esforço para merecer, nós já entramos na lei e saímos da graça. Quem está entendendo aí? E se você entrou pela lei, saiu da graça, já não é pela fé. Eu anotei aqui no meu celular que Mateus capítulo 13, versículo 58, diz que Jesus não realizou ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Essa situação foi na cidade onde Jesus nasceu. Diz a Bíblia que Ele não realizou muitos milagres por causa da incredulidade. A incredulidade, a falta de fé, impede de você receber milagres, impede de você desfrutar da abundância do Pai, impede de você viver essa vida abençoada que Deus tem para você. É incredulidade. E incredulidade é eu duvidar.
eu achar que não é para mim, é para o outro. Olha lá, ele recebeu, eu não. Incredulidade é isso, é um estado de espírito, de alma. É um estado. Então, pela fé, você vai aprendendo a confiar, pela graça, confiar no Senhor, para que Ele realize mais milagres. Amém? Nós só veremos mais milagres e mais ação do Espírito Santo na medida que nós renovar nossas mentes, conceitos novos e verdadeiros, na graça de Deus, e pela fé, crer, porque aí nós vamos desfrutar de mais e mais e mais. E não é fácil, porque nós vivemos numa sociedade baseada no mérito. E a graça não é baseada no mérito nosso, mas é baseada no mérito de Jesus. Espiritualmente, você só vai desfrutar se você crer. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, para fechar aqui, para nós estarmos caminhando para o encerramento. Na contramão do monstro do consumismo da nossa sociedade, e principalmente nessa época, na contramão, cultive o contentamento. Cultive um coração contente com o que você tem. Isso é um segredo para que você não tenha uma vida de escassez, que você sinta você em falta. Abacuque, capítulo 3, versículo 17 a 19. Lembra esse texto? Ainda que a figueira não floresça, nem a vide dê os seus frutos, nem as vacas dê o leite e os seus filhotes, eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Então, ainda que eu não veja, ainda que não tenha essas coisas, eu me alegrarei. Eu tenho uma fonte de contentamento, que é o meu Deus. Lembra que vida abundante é quando você se conecta com o Senhor e faz dele preencher o seu vazio? Aleluia. 1 Timóteo 6. Cultive o contentamento. 1 Timóteo 6. Veja o verso de número 6. 6:6. Todos acharam? 1 Timóteo 6:6. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos, o que tem na tua Bíblia? Contentes. Ei, tendo o que comer e o que vestir, estejamos nós contentes. Olha o contentamento aí. A ideia, o conceito de contentamento. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e pecaminosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviam da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. O que diz aqui é que você não deve ter a ambição, o foco da tua vida não pode ser a riqueza. O foco deve ser a vida abundante. Estão entendendo? Porque o amor ao dinheiro não é a perdição, mas o amor a ele é a raiz de todos os males. Então, em outras palavras, cuidado com aquela intenção constante de ficar rico, de ganhar mais dinheiro, de ter...
sem raciocínio, sem reflexão. Você vai naquele afã e se esforça e nem para pensar para onde eu quero chegar. Mas o contentamento traz um ganho violento na vida daqueles que cultivam. Hebreus 13. Hebreus 13, versículo 5. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes. Diga, estar contente, ser contente com as coisas que eu tenho. Isso é bom demais. Se contente com aquilo que você tem. Porque Ele tem dito, Deus tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Aquela sensação, que se eu não tiver, eu estou perdido, eu vou estar passando necessidade. Calma, se você tiver confiança, fé, e fazer o que Deus está fazendo, está pedindo para você fazer, Ele não vai te deixar. E pelo contrário, a pessoa pode ter muito, e a segurança dele está no dinheiro, no trabalho, e se não confiar no Senhor, ao perder tudo isso, ele perde até a vida. Quantos empresários que eram milionários, perderam tudo, mataram a família e se suicidaram, porque não conseguiram entender e viver sem aquela fonte de segurança. Disseram para si mesmo, estou perdido, a minha vida não tem mais valor nenhum, vou tirar a minha vida. É isso que tem a ver com o que nós estamos conversando aqui. Não que você não deva trabalhar para prosperar. Filipenses 4, versículo 11 e 12. Abra comigo, ou anote. Filipenses 4, 11 e 12. Digo isso, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente. Diga, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eita, está muito longe. Estou longe disso, mas eu estou perseguindo isso, né? Nós estamos longe disso, mas vamos atrás disso. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aprenda o contentamento na sua vida, pelo amor que você tem a Deus e a sua própria qualidade de vida, e aquilo que você está ensinando para os seus mais próximos. Olha só, que tremendo. Então veja que no verso 11, ele faz essa afirmação, e o 12, tanto ser estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura, como de fome, assim de abundância, como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia! Que profunda experiência do apóstolo Paulo. Ele aprendeu a viver na dependência da vida abundante que ele tinha com Jesus. Portanto, materialmente podia subir e descer, mas ele estava estável porque a vida abundante estava dentro dele. Aquele que o sustentava, aquele que traz segurança, estava dentro dele. A fonte de água-vida, a fonte da abundância estava dentro dele. Por isso ele sabia aprendeu até passar necessidade, escassez e abundância. Essas coisas não alteravam a atmosfera da alma dele, não alterava as emoções dele, porque ele aprendeu a ser um homem estável, a um ser humano estável, fundamentado
espírito no que Jesus fez, naquilo que o Senhor tinha para a vida dele. Aleluia. Esse conceito associado à gratidão, o contentamento, a gratidão terá o poder de te ensinar que você pode e deve viver o princípio da suficiência na tua vida. Você tem a suficiência de Deus. Você não precisa ficar apavorado e apavorada, porque você tem o necessário e tem em abundância. É promessa do Senhor. Cultive isso. E finalmente, nesse contexto todo que nós conversamos, aproveite a oportunidade desse período do ano que é o Natal para praticar a generosidade, praticar a adoração a Jesus, a falar e anunciar Jesus para os outros. Faça questão de desfocar o Noel e centraliza Jesus na tua casa, nos seus enfeites. Sabe, queridos, não é errado você fazer um enfeite, deixar a tua casa bonita, luzinhas e um monte de coisa, mas centralize Jesus nisso, faça festa para Ele. Amém? Natal, a vida espiritual não é comida nem bebida, mas é alegria, justiça, paz no Espírito Santo. Então as coisas precisam realmente estar no seu lugar, e Jesus deve e precisa ser adorado, ser creditado na sua vida. Creia que Ele é a sua suficiência, e Ele tem como te suprir. Aleluia. Reveja e estabeleça novos conceitos na sua mente, para que a tua mente se torne, primeiramente a tua mente se torne uma mente próspera, uma mente de abundância e não de escassez. Pense, por exemplo, vamos supor se num momento aí você passe falta de um dinheiro. Centraliza a tua mente não na falta do dinheiro, mas nas oportunidades. O que eu posso fazer para adquirir aquilo que eu preciso? O meu sustento, a minha condição, o meu alimento. Então não fique pensando, puxa, eu não tenho, está faltando dinheiro, está faltando... Pense em que eu posso fazer para adquirir o que eu preciso. Quem está entendendo isso? Porque se você ficar projetando a tua mente, sabe, fixando na falta, na necessidade, no dinheiro que não tem, você fica paralisado, e isso tem um efeito muito poderoso na sua mente. Vai destruir a tua criatividade, vai paralisar os seus pensamentos, vai te trazer tristeza, depressão. Mas se você foca nas alternativas que eu tenho para conseguir o dinheiro que eu não tenho, aí Deus vai te dar muita ideia, porque Deus é Deus criativo. Ele é o Criador, Ele dá criatividade aos filhos que o buscam. Amém? Da mesma forma aconteceu lá na multiplicação dos pães e dos peixes. O Filipe disse: Jesus, dispensa essa multidão porque a gente não tem condições de alimentá-los. André disse, diferente: Jesus, eu vi um garoto aí com 3 pães e 2 peixinhos. André viu uma visão de possibilidade, e Filipe infelizmente viu com a visão de dificuldade. André viu com a visão de abundância, de prosperidade, e o Filipe viu com a visão, com um olhar de escassez, de falta, de carência, de impossibilidade. Quem está entendendo aqui? Então a sua sugestão virá, a tua mente vai funcionar de acordo com o que você está acreditando. Muda a tua maneira de pensar em nome de Jesus. Muda o seu jeito de pensar, seu modo de pensar, as bases para qual você pensa. Porque assim você vai experimentar o novo. Se você ficar pensando antigo, você não migra para o novo. Você está entendendo em nome de Jesus?
Isso na vida espiritual é profundo, porque se você forma essa base na tua mente, isso vai te ajudar em todas as áreas da sua vida, não apenas no espiritual, mas aqui no emocional e também no material da sua vida. É assim que funciona a lei de Deus. E se você acessar essa lei, praticá-la, você vai receber os benefícios, em nome de Jesus. E Jesus não pôde fazer muitos milagres naquele lugar, por causa da incredulidade do seu povo. E eu quero profetizar sobre a tua vida, sobre a tua mente, sobre a tua vida espiritual, sobre a minha, sobre a nossa igreja, sobre a tua família, muita fé. Você é homem, mulher, é jovem de fé. Você cultiva a fé. E pela fé nós vamos desfrutar e vamos receber muitos milagres da parte do Senhor. Quem crê nisso? Em nome de Jesus. Eu quero orar com você agora, em nome de Jesus.